eu vou também. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Lembre-se que essa palavra tanto é simultaneidade. Isso aqui é de acordo ao chamado de cada um. O tema de vocês é avivamento para todos, e toda a desembocadura do avivamento é evangelismo e missões. E o nome disso dentro de missiologia é reação favorável. É você não suportar ficar só para você aquilo que você experimentou de Deus e você transmitir para outras pessoas. E essa simultaneidade, porque muita gente diz assim: você nem evangelizou a sua rua, você quer ir lá para a África, você quer para um país da Europa. É verdade, se você tem um chamado para ir para um país da Europa, para um país da África, ou seja lá qual país for, é de acordo com o seu chamado. Isso é simultaneidade. Uns fazem aqui, outros ali e outros acolá, de acordo com o chamado de cada um. E claro, debaixo da virtude do Espírito Santo. Só lembrando que o Espírito Santo, ele foi o primeiro missionário. Ele veio e se estabeleceu em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação, e isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Às vezes os crentes acham estranho os pregadores, será, pensando que é exibicionismo, da gente falar, na língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento, está escrito assim, ou no Novo Testamento a língua grega quer dizer isso. É que usando textos originais a gente compreende certas coisas da Bíblia. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo de número 6 está escrito que Deus se entristeceu, mas que Deus se arrependeu de ter feito o homem, quando na verdade no texto original não diz que Deus se arrependeu, porque Deus não se arrepende. O texto original ali está escrito que Deus se entristeceu, porque Deus tem sentimento. Quer ver outra coisa? A gente prega, e tem até vários hinos que se canta dizendo que a mulher de Jó mandou Jó amaldiçoar a Deus. Isso no texto original não está escrito que a mulher de Jó mandou ele amaldiçoar a Deus. O verbo hebraico ali é baruch, é como se ela estivesse dizendo assim: canta teu último hino a Deus, porque tu vai morrer. Isso porque ela olhava para o estado de Jó, e Jó estava pútrido, literalmente, era uma espécie de elefantíase que tomou todo o seu corpo, e ele estava praticamente, dentro da visão da mulher dele, ele estava morto, e ela está dizendo: canta seu último louvor, porque você vai morrer. E ele diz: como falas uma louca, falas tu, porque Jó amava a vida e ele cria em Deus. E aqui em Gênesis capítulo de número 3, a gente entende aqui sobre o estabelecimento do Espírito Santo na terra. O termo hebraico aqui é Everhush Elohim Merahefet. Esse verbo Merahefet só pode ser atribuído a aves. Por exemplo, uma galinha que põe ovos e depois ela choca os ovos para nascer os filhotes. Aí você está me perguntando: pastor, o Espírito Santo é uma galinha ou uma ave? Não, ele é uma espécie de incubadora. Ele veio e se estabeleceu em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação, e ele está nesse movimento, porque o Espírito Santo é um espírito de movimento, ele se move. Deus, ele não é parado, Deus é um Deus que se move, e nesse movimento do Espírito Santo é que aparece Deus, o Pai, gritando: haja luz, e a luz emana dele, formando as moléculas para criar esse universo. Vocês sabem que a ciência cosmológica acha que houve o Big Bang, mas na verdade não existe apenas essa teoria, porque são várias as teorias de Einstein com relação à criação do universo, a grande expansão, o grande universo. Nem mesmo eles sabem se o universo tem um outro lado. Existem várias teorias, mas a gente não crê no evolucionismo, a gente crê no criacionismo. E a explosão houve sim, mas é a voz de Deus quando ele grita: haja luz! E a luz e começa a se formar as moléculas, e tudo vai sendo criado, e o Espírito Santo, ele vai dando vida à sua criação. Então o Espírito Santo está presente
desde quando Deus, antes de um tempo inimaginável, que a gente não sabe, porque depois que Deus começa a criar, é que se contam o cronos, os dias. E o Espírito Santo esteve em Gênesis até o capítulo 6, quando Deus estava triste com os homens, por causa do pecado generalizado. Deus, ele disse que seu Espírito não contenderia mais com os homens, ou seja, o meu Espírito não vai insistir para salvar vocês, porque o Espírito Santo é o único agente da salvação. E vocês sabem que Deus, ele pegou e destruiu o mundo de então, mas por causa da justiça de Noé, ele desenvolveu um plano para Noé construir a arca, que é um tipo de Cristo. A maneira de golfe fala da natureza humana de Jesus, o betume fala do seu sangue, os 3 compartimentos falam da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade está em tudo: largura, altura, profundidade, princípio, meio e fim, está na arca. E quando Noé começa a construir, essa arca é uma tipologia de Cristo que iria salvá-lo. Havia só uma porta de entrada, é Cristo dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. E em cima, no teto da arca, Deus mandou Noé acabar, construir, fazer uma porta, porque Noé tinha que olhar para cima. Crente não vive olhando para a direita, para a esquerda, para a vida alheia. Ele olha para cima, porque Deus está em cima, a graça veio de cima, Jesus veio de cima, voltou para cima, voltará de cima. Glória a Deus. O caminho do sábio é para cima, o socorro vem presente na hora da angústia, vem de cima. As orações estão. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Diga glória a Deus. E Noé está na arca, e no capítulo de número 8, versículos 8, 9, 10, 11 e 12, após os 40 dias, Noé, ele quer saber como estava o mundo exterior, e a Bíblia diz que ele soltou uma pomba por 3 vezes, isso representando as 3 descidas do Espírito Santo. Quantas descidas? As 3 descidas do Espírito Santo. Olha o que diz o verso 8: depois soltou uma pomba para ver se as águas haviam minguado de sobre a terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu-a consigo na arca, e esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Por que essas 3 descidas do Espírito Santo, pastor? A descida do Espírito Santo em Gênesis 1, quando ele paira em questões desordenadas para preparar o ambiente da criação. Lá em Mateus capítulo 3, quando Jesus estava se batizando, uma pomba desce, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. E em Atos dos Apóstolos capítulo de número 3, o que o Espírito Santo aqui é representado por esta pomba? Não é qualquer pomba, tá? Não é essas pombinhas velhas que a gente encontra na rua, não. Essa espécie de pomba aqui, que existem várias espécies de pomba, é uma espécie que, segundo a ornitologia, não tem a vesícula biliar, ou seja, não tem a bilis, não tem fel. É por isso que essa espécie de pomba, ela representa o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tem ódio, o Espírito Santo não sente rancor, não tem rancor, o Espírito Santo não tem projetos de vingança contra nós. Tem uma recomendação de Paulo em Efésios 4, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Então o Espírito Santo pode se entristecer, mas ele não tem projetos de vingança, ele não tem rancor com relação a nós, porque pecamos contra ele. E o Espírito Santo, ao contrário do que algumas pessoas pensam, o Espírito Santo não foi embora. O Espírito Santo é onipresente. Davi, no Salmo 139, versículo de número 7, ele diz: para onde me irei eu do teu Espírito, e para onde fugirei eu da tua face?
Ele disse que se for ao céu, o Espírito Santo vai estar. Se ele fizer sua cama no abismo, o Espírito Santo também está. Essa ideia de que o Espírito Santo foi embora, assim como na grande tribulação, a gente sempre ouve, o Espírito Santo vai embora, os filhos das grávidas vão desaparecer, das ímpias mesmo não, só vai desaparecer das crentes que foram arrebatadas, e crianças não vai desaparecer da terra. Não existe isso na Bíblia. Isso é um tanto que uma escatologia meio que infundada, na verdade é tendenciosa. O Espírito Santo é o único agente da salvação. O homem não tem como se salvar sem a ação intermediária do Espírito Santo de Deus como o único agente da salvação. E ele esteve aqui. Só que o Espírito Santo se destacava mais sobre algumas classes de pessoas, tipos reis, profetas e sacerdotes. Os profetas com o ofício de administrar o reinado. Os sacerdotes, o Espírito Santo estava sobre eles para lhes dar habilidade para levar o povo a Deus. E sobre os profetas, o Espírito Santo descia para lhes dar habilidade para profetizar debaixo de uma inspiração de Deus, uma vez que o nome profeta é Nabi, aquele que ouve de Deus e transmite para o povo. Em Ezequiel capítulo de número 1, que é uma das visões mais complicadas do Antigo Testamento, é um dos textos mais transcendentais, metafísicos, eu posso dizer assim, que até o profeta Ezequiel ele encontrou impropriedade na linguagem humana para descrever o que ele estava vendo. Se uma pessoa descrente ler esse texto de Ezequiel aqui, ele não vai entender nada, ele vai achar que isso aqui é uma maluquice. Só crente para entender esse tipo de coisa que está acontecendo aqui no livro de Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 4. Olha o que Ezequiel diz: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Primeiro, o vento não se vê, é algo abstrato, mas Ezequiel está vendo. Ele está vendo um vento que está vindo tempestuosamente do norte. Aí ele diz: e uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela. Então Ezequiel vê um vento, e ele ao mesmo tempo vê uma nuvem acompanhando o vento, e tem um fogo revolvendo-se na nuvem, e também tem um resplendor ao redor, e no meio dela, da nuvem, havia uma coisa como cor de ambá, que é cintilante, que saía do meio do fogo. Cintilante aqui fala da glória de Deus. O que Ezequiel está vendo na visão é um vento tempestuoso que vem do norte, uma nuvem acompanha o vento, aparece um fogo que vem revolvendo-se na nuvem, e tinha algo cintilante como cor de ambá. E olha o que diz o texto: e do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, que são os mesmos querubins de Apocalipse capítulo 4. Ezequiel 1 é Apocalipse 4, tá? Memorizem isso. Ezequiel 1 é Apocalipse 4. Assim como Ezequiel 38 e 39 é Apocalipse 19, Joel 2 é Apocalipse 19, Sofonias 3 é Apocalipse 19, Zacarias 2, 8, 12 é Apocalipse 19, Zacarias 14 é Apocalipse capítulo de número 20, mas Ezequiel 1 é a estrutura do trono do Pai que João teve o privilégio de ver no capítulo 4. E esses seres aqui são os querubins que ficam na base do trono de Deus. Esses querubins, eles têm 4 faces. O versículo 10 do capítulo 1 diz que eles têm face como de homem, como de leão, como de boi e como de águia, que são as faces que os crentes devem ter. A gente não pode ter face apenas de homem. Eu falo homem no sentido genérico, domínio. É preciso também ter face de leão, autoridade, face de boi, humildade e serviço. Nós estamos aqui para trabalhar. Ovelha gera ovelha. Nós não estamos aqui para dar trabalho. Nós estamos aqui para servir a Deus na igreja, debaixo de uma autoridade pastoral. Então o homem é o domínio, o leão é a autoridade, aqui o boi é o serviço, a humildade, e a águia fala dos processos mentais, porque a águia é a única ave que consegue enxergar 2 alvos ao mesmo tempo. Por exemplo, se você que está lá na porta olhar para cá,
você vai ver aqui algumas coisas nas laterais dessa igreja, como aquela caixa de som, mais aquela caixa de som. Você não consegue ver os dois alvos ao mesmo tempo. Você consegue ver uma com precisão e o reflexo da outra. Você que está bem lá atrás. A águia não. A águia consegue ver os dois alvos ao mesmo tempo. Isso aqui fala que o crente deve ter duas visões. Você não pode ter somente visão da terra, você tem que ter visão também espiritual. Você não vê só as coisas daqui, você vê também as coisas espirituais. Você não vê só o problema, você vê a solução. E o nome disso é fé, porque fé é firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que você não vê. E Ezequiel está tendo essa visão aqui. Mas o que chama atenção aqui é o versículo 12. Olha o que está escrito: e cada qual, ou seja, a guarda de cada animal, andava para diante de si, para onde o Espírito aqui é o Espírito Santo, o Espírito Santo que rege tudo na base do trono do Pai. Aleluia! O Espírito Santo, ele rege as engrenagens do trono do Pai. E cada qual andava para diante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. E olha o que diz o versículo de número 16: havia rodas no trono, e a obra delas era como um brilho de crisólita, e as 4 rodas tinham uma mesma semelhança, e era o seu aspecto e a sua obra como se estivera uma roda dentro de outra roda. Eu vou repetir, não é que vocês não entenderam, é só para grifar na mente. É como se estivera uma roda dentro de outra roda. Não tem esse negócio de roda grande passar por dentro de roda pequena, não tem isso aqui. Isso aqui é as engrenagens do trono de Deus. É como se o povo está inventando tanta coisa para dar sentido aos hinos, que a gente fica assim assustado. Não tem, e tem gente que acha ruim, sabia? Não tem roda grande passando por dentro de roda pequena. É uma roda como se estivera dentro de outra roda. É só isso que está escrito, falando das engrenagens do trono. Não fale o que a Bíblia não diz. Não invente coisas que a Bíblia não permita que você invente. Pastor, mas isso é questão de fé. Deus não passa por cima de princípios, irmãos. Deus trabalha com princípios. Aqui é as engrenagens do trono. O que significa isso aqui, pastor? É como se estivesse uma roda dentro de outra roda. Fica de pé aqui o senhor, por gentileza. É mais ou menos assim. Coloca o seu braço dentro do meu braço. Isso aqui é as engrenagens do trono. É tudo sincronizado. Para onde o Espírito vai, as rodas vão. Vai para a direita. Se vai para a esquerda, também as rodas vão. Fique de pé o senhor, por gentileza. Coloque a mão, o braço dentro. Isso aqui é a igreja. Isso aqui é uma tipologia daquilo que funciona na igreja. Daquilo que funciona na igreja. E isso começa com o ministério da igreja. Isso aqui começa com o ministério da igreja. Olha só, é todo mundo. Aqui é o pastor da igreja. Por gentileza, pastor, fique aqui. O senhor vai ser o primeiro deles aqui. Esse aqui é o pastor. E os obreiros abraçam o pastor. É como se tivesse uma roda. Por favor, fique de pé, seu Eliezer. Deus conosco. É uma roda, como se tivesse dentro de outra roda. Põe sua Bíblia ali, meu pastor. Coloque seu braço aqui nele. É assim, ó. Tá vendo aqui como é? Olha só. É assim. Uma roda, como se estivesse. É um braço dentro do outro. Aqui, meu pastor. Assim, ó. Isso aqui. Eita. É uma roda. Ninguém move a igreja. Ninguém move o ministério assim. Olha, coloque seu braço aqui dentro desse aqui. Coloque aqui. Vem cá o senhor também. Vem cá, coloca aqui. Divide aqui você, Paulo. Divide aqui, tira aqui. Se eu pegar aqui, é fácil eu puxar eles, entendeu? É fácil eu puxar. Mas agora só, coloca aqui. Eu quero ver você conseguir puxar um ministério unido, uma roda, como se estiver dentro de outra roda. Não vai. Aprenda a estar ligado ao pastor. Senhoras, é como uma roda dentro da outra roda. Jovens, põe o braço dentro do braço do outro, por favor. Puxa ele para você assim, ó. Diga unidade.
Fala unidade. A igreja, unidade. Sincronia. Isso aqui funciona para dentro de casa. Pai, mãe, marido, esposa, filhos dentro dessa unidade. Ninguém mexe. Agora se divide, o casal vive brigando. Lá dividido não prospera, não subsiste. Reino dividido, esse também cairá. É uma roda como se estivera dentro de outra roda. E para onde o Espírito for, todo mundo vai. O Espírito vem para cá, venha para cá, todo mundo junto. Aí, ó, todo mundo vai. Não, pastor, é só hoje que eu venho aqui. Não sei quando é que o senhor vai me chamar. Para onde o Espírito for, todo mundo vai. E não interessa se o pastor diz, ó, nós vamos fazer isso. Tem aqueles que não vão concordar com o Senhor, mas Deus fala, é com o Senhor e através do Senhor, e é isso que todo mundo vai fazer. E depois, aqueles que se levantarem vão ficar envergonhados, porque tudo que Deus fala, Deus cumpre, principalmente através da boca daqueles que Ele tem que chamar. Quem está entendendo o que eu estou pregando, levante a mão, grita glória ao nome de Jesus. Olha só, o Espírito Santo regendo um trono. O profeta Isaías, no capítulo 44, versículo de número 3, ele profetiza a respeito do derramamento do Espírito Santo. Porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Mas a maior e contundente profecia do Espírito Santo é através do profeta Joel, no capítulo de número 2 do livro que leva o seu nome. Ezequiel teve a ousadia, a inspiração, melhor dizendo, para profetizar sobre o derramamento, a efusão do Espírito Santo. E ele diz no verso 28: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Não é do meu Espírito, eu derramarei o meu Espírito. Porque tem gente que diz assim: Deus vai te dar porção dobrada do Espírito Santo. Não vai dar porção dobrada, não tem isso na Bíblia. 2 Reis capítulo 2 é a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias para capacitar Eliseu. Por isso que ele operou o dobro de milagre de Elias. Jesus disse: o meu Pai não dá o Espírito por medida. Deus derramou o Espírito Santo todo na terra, todo. Não é por medida, Ele derramou todo. Por isso que Joel diz: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos olhos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. A palavra derramar aqui, quem entende que eu prego, diga amém. Repete após mim, derramar. Fala mais alto, derramar. Derramar aqui é uma palavra hebraica chamada shafash. Isso aqui não significa um gotejar. Não é um gotejar do Espírito Santo, não é um gotejinho, vou mandar umas gotinhas do Espírito Santo na terra. A palavra derramar aqui significa despejar com abundância. Tomem para vocês o meu Espírito Santo. Aqui o que o profeta Joel está profetizando é algo que os seus pais não haviam experimentado no passado. O que ele está profetizando aqui é algo que nunca aconteceu em outras oportunidades no Antigo Testamento. É claro que já houve um proto-Pentecoste no Antigo Testamento, quando aqueles jovens profetizavam no arraial, quando Davi também profetizava junto com Samuel e os jovens, e até Saul profetizou. O nome disso dentro da teologia é proto-Pentecostes. Para aqueles que são reformados, que acham que tudo terminou em Atos 2. Então o que Zacarias aqui, ou melhor, o que Joel está profetizando é algo poderosíssimo. A gente sabe que o Espírito de Deus cria e anima os seres. Ele apodera-se dos homens, especialmente dos profetas, e isso para dotá-los de poder sobre-humano. Em Zacarias 4:6 e 6 e 8 diz que os tempos messiânicos seriam caracterizados pela efusão extraordinária do Espírito Santo, atingindo todos os homens para lhes comunicar carismas especiais. E o Espírito Santo foi
derramado com esse propósito. Porém, mais misteriosamente, o Espírito Santo será para cada um princípio de renovação interior, que o tornará apto para observar fielmente a lei de Deus. O Espírito Santo foi derramado exatamente para isso. Vocês não lembram em João capítulo 14, João 14, versículo de número 16 e 17, Jesus disse aos discípulos: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Atenção, jovens, não relativizem isto, tá? Tem um certo padre aí até que ensina, acho que ele morreu, não foi? Jonas Abib, ensinava o povo a falar línguas estranhas. Essa língua aqui ninguém ensina não aprende em faculdade não aprende. E olha o 14, verso 17, Jesus disse: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Esqueça essa ideia de que alguém mundano tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não pode habitar em um mundano. Jesus disse: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, porque o mundo não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Aleluia! Mas vós o conheceis. E olha a palavra que Jesus usa aqui, meu pastor. Olha a palavra que Jesus usa: mas vós o conheceis. Olha a palavra que Jesus está usando, liderança. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha a linguagem que Jesus está usando. Gente, eu não sei se vocês pararam para pensar. Jesus está dizendo: o Espírito Santo habita convosco e estará. Como assim habita e ainda estará? Se já está, mas ele sabe por que está falando isso. E olha o que Jesus diz aqui, ó. Ele diz assim: eu rogarei ao Pai outro Consolador. Repete após mim: outro. A palavra outro aqui não é paráclito, não é hétero, melhor dizendo, significa pessoas diferentes. Hétero, a palavra outro aqui em grego é alon. Sabe o que significa alon? Alon significa da mesma espécie. O que Jesus está dizendo é: eu vou rogar ao Pai outro igual a mim, não é diferente de mim. Eu vou rogar ao Pai outro Consolador. Ele é o Paráclito. O Paráclito, o que é, pastor? O Paráclito, porque o Espírito Santo é um Paráclito. O Paráclito é alguém chamado para ficar ao lado de outro para. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu vou chamar o Espírito Santo, vou pedir para ele vir para ficar ao lado de Denilson, para ficar ao lado do pastor, para ficar ao lado do líder. Jesus está dizendo: ó, o Espírito Santo vai ficar ao lado da irmã Marinha, vai ficar ao lado do irmão da bateria. Para que ficar ao nosso lado? Para ajudar, para fortalecer, para dar conselhos, para socorrer, para advogar, para ser um aliado, para ser o seu amigo. O Espírito Santo veio para estar ao seu lado. Levante a mão, levante a mão, levante a mão, levante a mão, bate na mão de alguém, mas bate com força, para ficar vermelho. O Espírito Santo está contigo, está dentro de você. Ele é o seu amigo, é o seu aliado. Ele é Paráclito. Ele é Paráclito para ficar do nosso lado, mas ele também é o Peor. Ele também é o Peor. Pastor, Peor não é penhora, tá? Peor não é penhora. Penhora é quando o banco sabe que você tem um bem e você está devendo ao banco e não tem com que pagar. O banco vai lá e faz o que, pastor? O banco vai lá e faz o quê? Faz a penhora do bem. Penhor não é penhora. Penhora é quando o banco toma uma coisa de valor porque você deve a ele. E o que é penhor? Penhor é parte do pagamento que se dá. Eu vou repetir, tá?
Penhora é quando o banco toma algo seu de valor que você deve ao banco. E penhor é parte do pagamento. Não entendi, pastor? Não entendeu? Não entendeu? Não entendeu? Jesus está dizendo assim, ó, para assegurar, Paulo, que você é meu, eu já vou te dar já o Espírito Santo. O Espírito Santo é a segurança de que você é Ele. Você faz parte dele. Você tem o nome escrito no livro da vida. Quem está entendendo o que eu provo? Pastor, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. O que é que ele faz, pastor? Ele nos santifica. O Espírito Santo nos santifica. O que é que ele faz em nós, pastor? Ele nos protege. Se o Satanás vir como torrentes de água para nos destruir, o Espírito Santo vai lá e alvora contra ele a sua bandeira e diz: aqui ninguém mexe, aqui ninguém mexe. Então o que é que ele faz? Ele nos protege, ele nos santifica, ele habita em nós, ele nos consola. O Espírito Santo nos consola e ele glorifica Cristo através de nós. Você pode observar, preste atenção, pregadores, por exemplo, que forçam o povo a dar glória. Aí, por exemplo, vou fazer aqui, usa uma técnica de pregador: levanta a mão todo mundo, levanta a mão, glorifica o nome de Jesus. Aí todo mundo glorifica a Deus, mas aquela glória é só uma glória a Deus porque eu mandei. Quando o Espírito Santo está operando, irmão, não precisa ninguém mandar. Não precisa ninguém mandar, porque você sente. E quando o Espírito Santo está em nós, que a gente vai sentir a presença de Deus, você não tem intelecto, inteligência para você decifrar o que você está fazendo. Porque olha para mim aqui, ó, nós somos um tabernáculo, ó. Aqui tem um átrio santo, santíssimo, como tinha um tabernáculo de Moisés. Lembra? Havia uma porta, átrio, altar dos holocaustos, bacia, 5 colunas, lugar santo, mesa dos pães, tradição de ouro, altar do incenso, 4 colunas, santíssimo, arco propiciatório. Tudo isso aqui está aqui em nós, ó. Lá no tabernáculo de Moisés, você entra pela porta, que Cristo é salvo no altar dos holocaustos, que a cruz se batiza na bacia, nas águas da bacia. Tem compromisso com os 5 ministérios da igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ceia na mesa dos pães, é cheio do Espírito Santo no castiçal, adora e ora no altar do incenso, passa nas 4 colunas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e está no Santíssimo diante da glória de Deus. Sobre o tabernáculo somos nós. O seu corpo é o átrio, a sua alma é o lugar santo, e o seu espírito é o lugar santíssimo. O Espírito Santo habita no seu espírito. Quando você sente a presença dele, sabe, a sua alma explode, É por isso que você diz glória, é por isso que você diz aleluia, porque o Espírito Santo ele pega e ele habita no seu espírito. E aí você não suporta, e você começa a falar glória a Deus, aleluia. Aí quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. Oh, glória a Deus. Levante a mão, fale alguma coisa para Jesus. Fale uma palavra que possa bendizê-lo. Fale uma palavra que possa exaltá-lo, magnificá-lo. Eu espero que você sente isso. Fale uma palavra que possa exaltar o seu santo nome. Aleluia, aleluia. Fale uma palavra que possa enaltecê-lo, que possa bendizê-lo. Além do Espírito Santo ser um paráclito, pastor, além de ser um paráclito, além de ele ser um penhor, o Espírito Santo é o intercessor. O intercessor. Eu estou caminhando para o final. O Espírito Santo é o intercessor. Pastor, ninguém é como o Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 8, versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não é mérito nosso, não são as nossas argúcias, as nossas habilidades puramente humanas. Isso aqui é o Espírito Santo. Olha o que Paulo diz: o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir
pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu vi o meu pai sofrer 7 meses e 16 dias. Meu pai morreu a pele e o osso. Meu pai era rico, fazendeiro tradicional da Bahia. Eu vi o meu pai morrer, filho de santo de terreiro de candomblé. Eu tocava pandeiro de samba, minha mãe manifestava caboclo. Todos os meus irmãos, Elzino, Domilson, Edmilson, Neila, Elcio, Cláudio, Mia, Helena, José Maria, Elizabeth, Nilson, Osmi, Veronice, todos são meus irmãos. Eu tenho 23. Então todo mundo era assim, católico, filhos de santo. Meu pai foi operado através de mulher espírita, a maior macumbeira que havia na Bahia da época, chamada de Maria Bacelar. Eu era pequeno na época. Eu vi o meu pai sofrer. O meu pai sofreu 7 meses e 16 dias. O meu pai é um dos homens miseráveis mais sortudos que eu conheço. Depois do ladrão da direita, meu pai foi salvo no Congo. Faltava um dia para ele morrer. A pele e o osso, nem aguentava falar, só gritava, gemia. E a minha mãe cuidando dele. E meu pai aceitou Jesus faltando um dia para ele morrer. Ele gritava dia e noite sem parar. Minha mãe Elisa fala melhor. No dia que ele aceitou Jesus, ele dormiu. Acordou no outro dia lá para as 8, 9 horas da manhã. Ele chamou minha mãe. Bem, ela foi perto dele e ele disse assim: eu tive um sonho. Ela disse: sonho com o que, nego? Ele disse: eu sonhei com a cidade brilhando igual o sol. E uma mão ficava me chamando. Nesse dia ele morreu. Meu pai é o homem miserável mais sortudo do mundo. Eu vi meu pai gemer dia e noite. Se você entrasse na casa do meu irmão, você chorava. Que meu pai, o dia inteiro, noite, pele e osso, não tinha como aplicar injeção. Meu pai perdeu tudo. Glória a Deus, aleluia. E aqui o apóstolo Paulo diz assim, ó: quando você não suporta mais, Louvado e grande quando as forças se esvaíram, quando você diz acabou, eu vou chutar o pau na barraca, para mim não dá mais, o Espírito Santo sai daqui e diz assim, ó: eu vou lá diante do Pai interceder por você. Aquilo que você não consegue dizer, aquilo que não consegue falar, aquilo que te dói, aquilo que não tem como você expressar, o Espírito Santo vai lá e geme os teus gemidos. Literalmente o grego aquele vos revais. Não são suas habilidades, sua formação, seu conhecimento. É o Espírito Santo que te habilita, que te levanta. Inarticulada, é voz dolorosa, é suspiro, é som plangente, é gemidos, gemidos lancinantes. É inexprimível, porque não tem como você exprimir, não tem como você falar. É inexprimível, porque é indizível. Esse é o Espírito Santo de Deus.
Fale alguma coisa para Jesus. O Espírito Santo geme. Jovens, vocês não estão sozinhos. Não estão sozinhos. Vocês não, pastor, você não está só na luta diária. Você não está só. O Espírito Santo está agindo na igreja. Ele está presente. Eu sinto Ele aqui nesse lugar. Senhor, eu vou esperar vocês sentir a presença de Deus. Fale alguma coisa para Deus. Quantas vezes você pensou em juntar o pau da barraca, hein? Quantas vezes você pensou voltar atrás? Seja sincero. Tem uma pessoa aqui, pastor, que o Espírito Santo está falando aos ouvidos dele. Está sofrendo, né? Está doendo. Desejo do meu coração ser luz por tua glória, Senhor. Tua glória. Enche os teus filhos do Espírito Santo, meu Deus. Enche o Espírito Santo. Enche do Espírito Santo seus filhos, meu Deus. Enche do Espírito Santo seus filhos, meu Deus. Enche os teus filhos do Espírito Santo. Essa noite é uma noite em que o Senhor reservou para isso. Por isso, enche os teus filhos do Espírito. Consola aqueles que precisam de consolo. Dá graça àquele que precisa de graça. Vai, Espírito Santo Consolador. Quem sente a presença dele? Jovens, sejam cheios. Fecha o guarda-chuva, meu filho. Abre o coração. Deixa o Espírito Santo inundar o seu ser. Aleluia. Recebam força na fraqueza. Recebam ânimo no desânimo. O Espírito Santo está ao seu lado e está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo participa conosco e torna eficientes as nossas orações. O Espírito Santo é aquele que se posiciona ao lado do suplicante. Você não está só. Você não está só. Glória a Deus. E aí Jesus disse: eis que é sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. A promessa é do Pai. O Pai prometeu e o Espírito Santo veio. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos foram para lá. Foram cerca de 500 irmãos. Quantos irmãos? Cerca de 500 irmãos que ficaram lá. Era Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Era Pentecostes. Pentecostes é a festa da colheita. Jerusalém estava repleta de pessoas. A cidade lotada, os estábulos. E Jesus manda os discípulos irem para lá, para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma capacitação, pastor. O Espírito Santo é uma capacitação. Se você é líder, Paulo, você tem que liderar debaixo da unção do Espírito Santo. Pastor, você precisa, pastor, ligar debaixo da unção do Espírito Santo. Ele lhe dá a habilidade para isso. Você toca, você tem que tocar debaixo de autoridade. Você não tem que chegar na igreja e só prim. Você tem que ensaiar antes. A graça tem que sair do dedilhado da sua guitarra, da bateria.
for para tocar, eu também toco. Mas você é chamado para tocar. Então precisa ter um esmero para tal. É preciso ter um esmero para tal. É preciso ter uma dedicação para tal. Porque senão fica desconexo, não tem graça. Você não lembra quando Davi estava, Saul estava endemoniado? Quem era que chamava? Chamava, era um cara era Davi, para que o espírito maligno saísse da vida de Davi. Quando um profeta ia profetizar, chamava um tocador, era um guitarrista, um arpista, um baterista. Vem, toca, que Deus vai se manifestar. Então a graça vai estar sobre vocês. Se você tudo, se é líder, tem que ter unção. Você prega, eu não posso pregar sem estudar. Receba. Qualquer um fala, eu tenho que estudar para pregar. Se eu sou regente do grupo, eu tenho que aprender a regência, como que se rege. Se eu sou o coordenador do ministério infantil, eu tenho que saber trabalhar, estudar a linguagem das crianças. Se eu sou maestro, eu tenho que saber segurar a batuta. Pastor, o senhor já ouviu falar do avivamento da rua Azusa Street, o negro Joseph Seymour, lá em Los Angeles, na Califórnia. Foi no estábulo, pastor. Tem as manchetes até hoje do Los Angeles Post. Os homens iam para lá para ver o preto pregar. Sabe o que acontecia? Ninguém saía de lá daquele estábulo de cavalo sem ser cheio do Espírito Santo. Diz a história que a mulher de Joseph Seymour não sabia tocar nada. O guitarrista aqui, o baixista, os músicos aqui, ó. A mulher de Joseph Seymour nunca tocou piano na vida, nunca tocou instrumento nenhum. E lá tinha um piano velho. Diz que no dia que ela se assentou na cadeira do piano, o Espírito Santo pegou e ensinou ela a tocar. Era ela que tocava. Eu não estou falando aqui um negro, é porque essa é a linguagem que eles usam lá. O meu pai era preto, para você não pensar que eu estou com um negócio de racismo. Meu avô era preto, da cor disso aqui, ó. Meus tios são pretos, e eu sou mais preto ainda porque eu tenho um cabelo ruim. Não existe isso, preto, branco, alto, grande, posição social, rico, pobre. Para Deus, todos são iguais. A diferença é quem se rende bem. Quem entende que eu estou pregando, levante a mão, por favor. Grita glória ao nome de Jesus. O Espírito Santo foi derramado. Todos os amigos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fale uma palavra que glorifica o nome de Jesus. Porque hoje tem uma tônica, pastor, na internet. Tem crente da Assembleia de Deus que é reformado agora. É reformado. Está no lugar errado. Pega a tua trouxa e pinta a mula. Que aqui é pentecostal. Nós somos pentecostais. E grita. Quer botar teologia na mesa e discute. Tá? Mas aqui tem graça. Se o evangelho não fosse assim, eu não estaria nele. E há 30 anos atrás, uma dessa eu estava muito doido. Eu via Guns N' Roses, Pink Floyd, Nirvana. Era a época de Renato Russo, do Legião Urbana, os Dias do Havaí, Biquíni Caladão, Sweet Child of Mine. Quem não lembra, né? O Welcome to the Jungle. Quem não lembra? Cantava muito a música Use the Love for a Help to Killer. Uma hora dessa eu estava muito doido. Jesus pegou e me salvou. Eu vim para a igreja. Aí na igreja tem que ter isso aqui, tem que ter graça, tem que ter unção. Tem que ter unção. Se o evangelho fosse um evangelho um conto, que ficar sentado, não é para mim. Eu sou ativo. Aí cerca de 500 irmãos vai para uma casa de 2 andares no sopé do monte. Cume do monte, sopé do monte. Sopé do monte, cume do monte. No sopé do monte em Jerusalém, uma casa de 2 andares. Entra quase 500 irmãos e começam a orar.
2, 3, 4, nada do Espírito Santo descer, e começa a sair os grupos embora. Saiu 10, 20, 50, 100, 150, 200, 250. Começaram a sair. 6 dias, 7 dias de oração. Olha para minha mão direita aqui, olha para minha mão direita. Imagina você ficar aqui dentro com calor. Aqui não é calor diante do calor que é lá no Oriente Médio, não. Você não sabe o que é calor. Calor é no Egito, lá no Oriente Médio, Jerusalém. É uma sensação térmica de uns 60. Você não suporta, é muito quente. Imagina você dentro de uma casa, sem ventilador, sem ar-condicionado, 5 dias de oração, 6, 7, 8 dias de oração. Você ficaria? Às vezes a gente chama o povo para orar meia horinha aqui na frente, eles ficam com preguiça de vir. É por isso que eu tenho saudade da igreja de antigamente. Eu não tenho tanto tempo na igreja, mas eu tenho saudade da igreja de 30 anos atrás. Porque quando eu cheguei na igreja, vim muito doido, eu aceitei Jesus com a camisa da Jenny Joplin, fumando maconha, com tudo no pé, argola na orelha. Quando eu cheguei na igreja, que eu vi esse movimento, eu disse: eu quero receber isso aí, como é que é? Os pastores diziam assim: tem que orar. Então a gente orava, orei durante um ano sem parar, até Jesus me batizar com o Espírito Santo. Hoje a pessoa fica na igreja, aceita Jesus, não está nem aí, não quer ter essa experiência. Esse cristianismo hoje é raso, pastor. Não adianta vir com história. Então eu busquei até Jesus me batizar com o Espírito Santo. Hoje a gente ora pessoa. Jovens, se você não recebeu o batismo do Espírito Santo ainda, você tem que buscar até Jesus me batizar. Não vai nessa onda dos reformados dizendo que aquilo aconteceu só em Atos dos Apóstolos capítulo 2, porque isso não é verdade. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Levante a mão para dizer glória a Deus. Esse é o Evangelho. Aí os discípulos estão lá. Foram embora cerca de 580 irmãos. Ficaram cerca de 120. Ficaram cerca de 120 irmãos. Aí quando foi 10 dias depois, 10 é um ciclo, sabia? Você tem que buscar até Jesus se batizar, até você ter essa experiência. 10 dias depois de oração, 10 dias orando. A Bíblia diz que quando foi 9 horas da manhã, eles estavam assentados, nem de joelho estavam. Que você pode orar, pastor, eu não dou conta de orar de joelho. Ora em pé, ora em pé. Não dou conta de orar em pé muito tempo, ora sentado. Não dou conta de orar sentado, se deita e ora. Você pode orar em pé, deitado, em pé, sentado. Pastor, eu não dou conta de orar em pé, sentado, nem deitado, nem de joelho. Então tu tem que morrer, tu tem que partir da terra. E de alguma forma você tem que orar. A oração é conversar com Deus. Eles estão sentados orando. Eles estão orando, um calor, 120 irmãos dentro da casa. Quando é 9 horas da manhã, de repente Pedro olha para João e diz assim: tu está ouvindo? Tu está ouvindo, João? Disse: eu estou ouvindo. Tu está ouvindo, Maria? Estou ouvindo. Tu está ouvindo, Bartolomeu? Eu estou ouvindo. Tu está ouvindo, Tomé? Eu estou ouvindo. Ouvindo o quê? Um som como de vento. Eles não viram como Ezequiel viu. Eles estavam ouvindo um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu a casa aonde eles estavam assentados. E todos foram cheios do Espírito Santo. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Agora tem uma discussão aqui. Eu vou aproveitar aqui, porque se tem alguém reformado aqui, ou que está me escutando aqui pela internet, então já recebe isso aí. Aqui não foi xenolalia apenas, aqui teve glossolalia. Porque os reformados acham que os discípulos só falaram línguas das nações que estavam ali, e haviam 17 nações reunidas. Quem eram essas 17 nações? Então, já que eu estou aqui, vou falar logo para vocês uma pequena história. Lembra quando as 10 tribos do norte foram levadas cativas por Sargão II para a Síria? Lá em 2 Reis, capítulo 17, Sargão II pegou e colonizou o lugar das 10 tribos, colocando pessoas de Cuta, de Arma, de Separa, sabe? Nesta época, Deus mandou uma praga de leões para esse povo que Sargão II havia colonizado o país. E a notícia que chegou aos ouvidos de Sargão II, ele pegou, mandou sacerdotes de Deus para ensinar o povo desta terra, de Cuta, de Separa e de Betel, de várias nações que ele havia colocado no lugar das 10 tribos, a como cultuar a Deus. Esse povo, a Bíblia diz que eles começaram a acreditar em Deus. Ele criou nos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Eles construíram um templo no Monte Gerizim, que havia o Monte de Ebal e Monte Gerizim. Só que esse povo, além de cultuar a Deus, ele cultuava os
deuses da terra e queimavam seus filhos e ofereciam umas Adrameleques e Anameleques, deuses de Sefarvaim. Então eles cultuavam a Deus e aos seus deuses ao mesmo tempo. Esse povo que foi lá para a Síria, muitos deles não voltaram para suas terras. Eles se dispersaram para a Capadócia, para a Síria, para todas as nações, mas eram descendentes dos judeus, que conheciam os princípios de Deus. Aqueles que retornaram para suas terras, quando eles retornaram, eles encontraram este povo que era de Cuta, de Cefala, de Betel, de outras nações que haviam colonizado suas terras, e eles levam o nome agora de samaritanos. E começa a haver uma divergência entre eles, porque os samaritanos diziam que era sobre o monte Gerizim, onde tinha um templo que se adorava a Deus, mas o judeu dizia é em Jerusalém. E essa aliança, essa barreira é quebrada lá em João capítulo 4, quando Jesus passou por Sicar, ali em Samaria, e ele para junto do poço de Jacó, e a 500 metros dali havia uma vila de casa, e era a hora nona, a hora sexta, ou seja, meio-dia, uma hora que as mulheres samaritanas não iam ao poço, e as mulheres nunca iam sozinhas, mas Jesus parou meio-dia, os discípulos foram à cidade comprar comida, e ali dentro de uma casa naquela vila, o Espírito Santo começa a tocar numa mulher, ela começa a ter desejo de ir ao poço, mas ela diz consigo mesma, não é hora da mulher samaritana ir ao poço, eu vou na casa da vizinha, com certeza foi 1, 2, 3, 4, 10, nenhuma disse a ela que ia, porque não era horário das mulheres irem ao poço. Ela pegou o cântaro dela e foi sozinha ao poço, e quando chega lá, ela encontra um judeu que estava sentado, e ela não dá um bom dia, ela passa direto, vai encher o cântaro dela, mas Jesus disse assim, me dá um pouco da tua água para que eu beba. Ela, como sendo que o judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí abre-se parênteses para dizer que os samaritanos não comunicavam-se com os judeus, e Jesus disse, se tu conheceras o dom de Deus, quem é que te pede de beber? Tu me pediria, e eu te daria água a jorrar para a vida eterna. Jesus quebrou uma barreira entre samaritanos e judeus. Por isso que ela diz, vai judeus dizeres que é em Jerusalém o lugar que deve se adorar a Deus. Os nossos pais disseram que é neste monte. Jesus disse, nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, porque Deus é Espírito, e importa que os que adoram, adoram o Espírito de verdade. Quem veio aqui para adorar a Ele, grita glória! E aqui em Atos 17, aqui em Atos capítulo 2, Paulo, as nações que descenderam lá do cativeiro assírio estão lá em Jerusalém para oferecer os frutos da terra. Então era Pentecoste, o povo estava com frutas, uvas nas mãos, azeitona nas mãos, trigos nas mãos, eram os primeiros frutos da terra para oferecer a Deus no altar. E exatamente quando Jerusalém está repleta, os discípulos estão ali, e aí foram vistas as línguas, Xerolalia, língua das nações, English, Greek. Yes, I don't speak English, Greek, Germany, mas são línguas de outras nações. Mas eles falaram também glossolalia, que é língua dos anjos, língua do Espírito, porque língua repartida como línguas repartidas como que é de fogo, é língua inglesa? Não é da terra não. Então, reformado, eu desafio qualquer reformado para a gente orar todo dia. Eu quero ver se Jesus não batiza ele com o Espírito Santo. Quem entende, diga glória! Mas isso aqui não é esse Pentecostes que muitos estão fazendo hoje não, tá? Porque tem muita gente que acha que o culto só foi bom se curou. Você está enganado. Os melhores e mais extraordinários cultos é quando Deus fala, sussurra os seus ouvidos. E Pentecoste aqui não significa, é o que a Sara mesma disse, avivamento. Ser cheio do Espírito Santo não é pular. Isso aqui é reação favorável. A gente se alegra, a gente pula, dá salta. Mas depois que a gente sair por aquelas portas, esse culto deve continuar na nossa vida. Esse culto deve continuar na nossa vida. Não é o Pentecostes extravagante, não é inventando línguas estranhas não, tá? Tem gente que está inventando línguas estranhas. Blitz, Prox, Flux. Que diabo é Blitz, Prox, Flux? Gente inventando línguas estranhas. Esses dias eu vi um vídeo de um obreiro que subiu na coluna do templo e trepou lá e ficou com a cabeça parecendo um espírito do pica-pau. Gente carregando cadeira na cabeça. Isso não é avivamento, isso é carnalidade. É carnalidade. O Espírito Santo não se aposta de você para tirar sua memória, sua razão, seu intelecto. Tudo que você está fazendo aqui está inconsciente. Esse negócio de gente vestido parecendo macumbeiro, entendeu? Porque e o povo daquele culto, esses vídeos que passam na internet, eu tinha que entrar lá com uma peia para dar uma surra boa num cara desse, irmão, até ele entendeu
Não, desde que o Espírito Santo não escandaliza ninguém. Não tem escândalo nas coisas do Espírito Santo. Você grita aqui, você mata, até o machado você vê bonito. Não é umas palhaçadas que você está vendo que é carne. Não adianta, eu estou pregando para vocês aqui. Você sabe se da minha boca está saindo vida ou não. Você sabe se eu estou falando línguas do Espírito Santo ou não. Não vem com história. Mas eu sei que você sabe que o Espírito Santo está presente aqui. Pega no braço, pega na mão de alguém aí. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Pega na mão de alguém. Chacoalha a mão dele, a mão dela. Chacoalha a mão dele. Pergunta assim: você é pentecostal? Fala assim: me dá um sinal aí, vai. Quem sente a presença de Deus, por favor, pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, chacoalha a mão dele e pergunta: você é pentecostal? Me dá um sinal aí, vai! Quem sente a presença do Espírito Santo? Quem sente a presença do Espírito Santo? Vai ficando de pé, quem sente a presença de Deus. Coloca a sua Bíblia no banco um pouquinho. Glória a Deus. Pode cantar aquele hino que cantou ontem, pode cantar aquele mesmo louvor de ontem, pode cantar Batiza-me com fogo, pode, minha irmã, pode cantar aquele louvor com um grupo, mas canta com a alma, canta com vontade, canta, que o Espírito Santo pode te batizar aí agora enquanto você estiver cantando. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Quem está sentindo a presença de Deus? Glória a Deus. Eu vou esperar vocês adorarem. Eu não cheguei em Atos dos Apóstolos 1:8 ainda. Eu vou ficar devendo para você. Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Eu vejo línguas
repetir 2 vezes. Um dia João Batista estava batizando e de repente ele olhou lá atrás e disse: aquele lá é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Ele nos batizou com o Espírito Santo. Sinta uma presença de Deus. Sinta uma presença de Deus. Sinta uma presença de Deus. Renova seus filhos. Renova os jovens. Renova os rapazes. Renova as moças. Ajuda-nos a vencer a os crentes. Levanta a mão os crentes. Mantenha a mão levantada, por favor. Veja se tem alguém ao seu lado com a mão abaixada. Tem? Talvez tenha alguém não crente, alguém afastado da igreja. Se tiver, acena com a mão assim. Tem alguém ao seu lado? Tem alguém ao seu lado não crente? Tem alguém lá atrás? Traz essa pessoa aqui à frente. Venha, querido, querida, dar a sua vida a Jesus. Venha dar a sua vida a Cristo, receber o perdão dos seus pecados.